No sábado, as faixinhas esgotaram em menos de 24 horas. Para a gente ter noção dessa força do Memphis Depay, ou da Memphis Mania, como disseram alguns jornais, alguns periódicos, né, da Holanda, falando também sobre essa estreia do Memphis Depay com a camisa do Corinthians, ainda não como titular, entrou aí aos 21 minutos, cerca de 29 minutos em campo, mas já mostrou a que veio, né? O Memphis teve ali uma finalização, recebeu o passe do Héctor Hernandes, depois deu passe também para o Romero, para a estreia ser perfeita de fato. Só faltou o gol do Depay, mas os torcedores já estavam muito felizes, já estavam em festa na Neoquímica Arena com a entrada do Memphis. Antes mesmo dele entrar, já tinha todo aquela comemoração da torcida, aquela expectativa muito grande do que ele poderia apresentar. Como ele mesmo disse, ainda não em condições de atuar os 90 minutos, está ganhando ritmo de jogo, até porque ficou de fora dos últimos 2 meses, né, sem atuar, então está retornando, tem todo um cronograma a ser seguido também junto com o Corinthians, até para prevenir lesões, mas já está à disposição, por exemplo, para a partida de amanhã, diante do Fortaleza na Sul-Americana. O Corinthians, se assim a comissão técnica, Ramon Dias e Emiliano Dias decidirem, podem utilizar o Memphis como titular ou como reserva, mas deve mesmo começar no banco de reservas, justamente para ser uma opção para o Corinthians e também ir ganhando minutos a cada partida, ganhando confiança também nesse time do Corinthians, mas claro que a expectativa é muito grande para ter o Memphis como titular nesse time do Corinthians. Fato é que moral elevado, confiança lá em cima, depois dessa vitória por 3-0 diante do Atlético Goianiense. O Corinthians amanhã, com o Memphis Depay, obviamente, tem essa expectativa também de confirmar essa vaga às semifinais da Copa Sul-Americana e também ir ganhando mais fôlego ao longo desse restante, né, dessa parte final da temporada de 2024, aguardando, claro, boas exibições do Memphis. Ainda não com gol, como foi no sábado, mas, claro, ao longo das partidas também o torcedor aguardando o que pode fazer o camisa 94. Todo mundo já está na onda do Memphis Depay e eu vou levar a faixinha. Eu gostei do Memphis Mania, como a Duda trouxe pra gente ali, que os jornais estão chamando todo esse momento do Memphis e Corinthians, que a coisa tá ornando. Torcida, arquibancada e o jogador. A autoestima elevadíssima do corintiano agora, e aí a gente vai pra Neoquímica Arena com o Elton e com o Donk, porque tem Copa Sul-Americana amanhã, no final de semana tem um clássico contra o São Paulo, em Brasília. Então também é uma semana aí bem interessante para o Corinthians, hein, senhores? Todo envolvido também, claro, na Memphis Mania, como falou a Mari, Elton. É isso, Bruno. A gente tem observado muito, né, nos últimos dias, como o Memphis ele trouxe um pouco de autoestima. Aliás, pouco não, né? Muita autoestima para o torcedor do Corinthians, pensando na sequência da temporada. Mas se a gente for olhar para o jogo desta terça-feira, ainda é o Memphis do Campeonato Brasileiro. De poucos minutos, ele acabou de dizer, né, precisa de mais minutos para poder se sentir mais à vontade e condicionar também. Ele vai precisar e minutos não vão faltar nesse calendário, nessa reta final de temporada para o Corinthians. Mas é fato que o Corinthians ele tem uma opção também de peso, mesmo que no banco de reservas, para um jogo que talvez em tese nem precise tanto do ataque. Obviamente que o Corinthians precisa atacar o Fortaleza, mas é um time que já tem uma vantagem de 2-0 e que tem no banco de reservas um poder de fogo interessante para, caso precise, né, reagir contra o Fortaleza. E eu não consigo da gente falar de Corinthians, autoestima, como você destacou, sem mencionar o Yuri Alberto. Porque pensando na característica do jogo que vai ser contra o Fortaleza, você já lembrou mais cedo muito bem, a tendência de um Fortaleza mais agressivo que se exponha. Yuri Alberto adora atacar o espaço. Num momento que ele sai ovacionado pela torcida no último jogo, um grande segundo tempo. Então a gente está falando de um Corinthians com mais confiança. O Yuri Alberto, para mim, psicologicamente, a desconfiança em cima dele muitas vezes da torcida, até aquela coisa de meme, às vezes até muito pesado. Ele deu a volta por cima no último jogo. E assim, pensando na projeção de como deve ser a partida, no que ele fez tecnicamente, também pode ser um reforço. Talvez ele seja mais uma peça, pensando no contexto da Sul-Americana agora de imediato, do que o próprio Memphis, que é a grande notícia, jogador tecnicamente qualificado, mas que ficou nítido que ainda precisa do ritmo de jogo, que é natural que aconteça. Então, talvez até o Yuri Alberto pode ser uma opção interessante para o Corinthians nesse contexto, considerando a forma como o Fortaleza deve encarar o Corinthians amanhã aqui na Neoquímica Arena. E na tela a gente tem os números do Depay do Memphis, né, contra o Atlético Goianiense, respeitando, claro, a vontade do jogador. 23 minutos, só que aí os números são baixos, assim, né, Mari? Tipo, ações na área rival, mas ele tá ali, enquanto ele esteve em campo, foi quem mais pisou na área durante esses 23 minutos. Finalizações certas, grandes chances perdidas, duelos ofensivos,
não é um grande recorte pra gente falar sobre um efeito do Memphis nesse sentido, ainda mais com a atmosfera que tinha sido criada na Neoquímica. Mas tem ali, claro, uma bola que ele protege, um passe que ele encontra, uma tentativa de atacar a profundidade, tem ali, né, uma movimentação. Sustinhos também, quando ele prende o pé, o tornozelo no gramado, enfim. É verdade. Teve isso, né? Ele já entra com uma situação resolvida, né? Claro. E que foi resolvida pelos que estavam lá, né? O Yuri foi aplaudido ali pela torcida. Claro. O próprio Romero com 2 gols. Então ele já entra em uma condição favorável e anima ainda mais o torcedor com isso. Você gosta de festa junina? Gosto. A gente está em setembro e tal. Gosto. Festa junina tem, muitas vezes, aquela coisa da fogueira. O Elton também gosta. Da fogueira, né? As pessoas ficam em volta da fogueira. Depois que pegou a fogueira... Depois que pegou a fogueira... É só colocar o marshmallow. É sim. E a fogueira pegou com o ingrediente Memphis, sim. Mas a fogueira pegou antes. Claro. O Corinthians já vinha... A gente falava aqui. O Corinthians já vinha desempenhando melhor. Ah, mas perdeu aquele jogo. Nossa, mas aquele empate. Tá bom. Você vai... jogar tudo fora. Isso aí você está falando desde o jogo contra o Fortaleza, a derrota contra o Fortaleza. Já estava melhorando. Sim, você percebia. Sabe por quê? Assim, você tem formas de... O funcionamento da defesa melhorou? Parece que melhorou. O funcionamento do meio melhorou? Parece que sim. E o ataque? Mas vamos esperar um pouco mais, para a gente ver mais? E aí, os resultados não vinham, mas a defesa continuava melhorando, o meio continuava melhorando, o ataque continuava melhorando. A fogueira pegou. E aí vai chegando, com outros ingredientes vão chegando, e esquentou. O Dom que falou do momento psicológico, né, do momento emocional do Yuri Alberto. O fogo já pegou, sabe assim? O Corinthians vai cair? Gente, o Corinthians não vai cair. Não faz o menor sentido o Corinthians cair. Por quê? Mas está na disputa, mas está na zona de rebaixamento, sim. Mas olha, a gente já falou isso há tanto tempo, lembra? Times que estavam lá na frente estavam jogando de forma inferior ao Corinthians. É verdade. O Corinthians vem jogando para não cair, já há muito tempo. E no momento o Corinthians pode até colher outros frutos. Tem 2 competições importantes e que o Corinthians está bem. Não faz o menor sentido. Lá atrás, né, Elton, a gente olhava para a tabela de classificação e falava assim, quem aqui joga pior que o Corinthians? Sim. E era difícil encontrar. Hoje você pode olhar na parte de cima da tabela e perguntar quem joga melhor. Dá para perguntar. Você vai encontrar times. Só que se você olhar ali do 8º para cima, não são todos que jogam mais do que o Corinthians hoje não, hein, Elton? E retrato, momento, isso faz diferença. Especialmente quando o Corinthians joga em casa com... Os 2 estão lá, o Donk e o Elton estão lá. Aquilo ali é muito forte. Mas isso não está condicionado, assim. Por exemplo, se a gente chega na Sul-Americana amanhã, o Corinthians perde, toma um revés. Entende? Não, a situação no brasileiro é difícil ainda, claro né, que gente? Tá na zona a gente está falando de uma linha Ganhou, ainda não tal, construída, mas né? continua lá, a gente não está falando de uma zona de conforto que o Corinthians superou. Dupla, me conta. Fiel, quarta-feira tem essa grande decisão, né? Quarta-feira não, amanhã, né? Às 9h30 da noite, Corinthians e Fortaleza, Neoquímica Arena vai estar lotada e o Timão só tem o trabalho de classificar. É isso, meu primeiro jogo foi 2-0, então assim, eu estou muito confiante nessa grande classificação, né, do nosso Coringão e vamos para cima com tudo. Só a vitória interessa. Quem acredita na vitória do Timão, ó, já comentem aqui abaixo. Eu acredito que o Corinthians está evoluindo cada vez mais. Igor Coronado vem fazendo partidas assim muito boas, né? Ontem teve a estreia do Memphis Depay. Então assim, fiel torcida, o Corinthians está no norte, está evoluindo cada vez mais. E só quem tem a ganhar é o torcedor corintiano. Essa que é a verdade. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, fiel. Se inscreva no canal, deixa o like. E até a próxima!